Essas possibilidades que você levantou, doutor Fernando, quero ouvir os dois sobre isso, são possíveis consequências, efeitos colaterais em médio e pequeno prazos, imagino. E em longo prazo, quais são os riscos, assim, que existem e que podem levar o paciente para uma condição ainda de degeneração ainda maior? A verdade é que em longo prazo a gente tem pouca informação sobre os efeitos hormonais. Por quê? Os esteroides, de modo geral, eles são de meia-vida curta. Eles não são substâncias que ficam armazenadas por muito tempo. Então, os seus efeitos, eles tendem a ser reduzidos ou eliminados quando você interrompe o tratamento. Eu digo essas pessoas que continuam usando, doutor, indefinidamente. Exatamente. Como a maioria não faz um uso acompanhado, a gente não tem esse controle. Entendi. O que a gente vê através, assim, da própria prática clínica, eu atendo muitos atletas, muitas pessoas, assim, que sim, às vezes tem uma pauta de ficar mais belo ou de ficar mais saudável, né? E essas, quando utilizam coisas assim, esteroides durante muito tempo, acabam levando a alterações, por exemplo, a resposta de hipertensão muito maior, mais significativa. Comentei até com ele um paciente que 30 anos, enorme, fisiculturista, foi fazer um teste ergométrico, a pressão arterial foi para mais de 30 em minutos. Então, assim, começa a haver modificações, né, que não são interessantes e isso pode trazer um prejuízo de qualidade de vida. Então, eu sempre falo isso para o pessoal, hormônio é um remédio e como qualquer remédio, você tem que ter cuidado na administração. Quando você tem dor de cabeça, você toma um comprimidinho de dipirona e fica melhor, tudo bem. Você não toma uma caixa. As pessoas fazem exatamente isso com o hormônio. Eu estou tomando testosterona, está super legal, ótimo. Então vamos triplicar a dose, vamos quintuplicar a dose. E aí começa a dar os problemas. Então, se fizer de modo responsável, acompanhado, bem indicado, é importante que se frise isso, tem que haver uma indicação clínica, tem que ser acompanhado por médico, você fica mais distante de efeitos colaterais. Mas nenhum tratamento, eu acho que em qualquer especialidade, é isento de algum efeito colateral. Pode acontecer. Está na bula, né, doutor? Isso, só que com a gente acompanhando, poxa, tomou uma estatina ali, deu uma síndrome de dor muscular difusa, ele já intervém rapidamente e resolve. Na minha área, a mesma coisa. Está usando hormônio, aconteceu um efeito X, olha, isso aqui não está com uma resposta legal, vamos trocar o tratamento. E assim a gente consegue deixar sempre a saúde do indivíduo em primeiro lugar. E sempre de olho nessa questão da saúde do coração também, né? Sim, essa maleabilidade na mudança de doses, Sim. na mudança de substâncias, precisa levar também essa questão em consideração. Não, essa pergunta que você fez, a longo prazo, como é que fica? Isso, Isso é muito interessante, porque a princípio, a medicação ela não tem um efeito prolongado, mas os efeitos que ela deixa no coração podem ser. Então, se você tem um uso prolongado, você tem duas situações que são as mais preocupantes. Uma é a hipertrofia, o aumento de massa, que eu já tive pacientes, até o meu coração tá bombado. Isso não é fisiológico, isso é patológico. Porque esse aumento de massa ventricular, ele vem acompanhado também de fibrose e não são células miócitos, que são as células do coração, elas não têm a função de contração. Esse aumento, ele mesmo descontinuando, pode continuar na pessoa e progredir para um caso de insuficiência cardíaca. Então, apesar da medicação, ela não tem um efeito tardio, os efeitos no coração em relação à hipertrofia podem ser permanentes. E, além disso, a redução do colesterol bom e o aumento do colesterol ruim, com estado de inflamação por aumento do estresse oxidativo, formam placas. As placas, elas tendem sempre a evoluir. É muito difícil nós observarmos involução de placas. Nós temos algumas terapias com colesterol, alguns tratamentos que algumas vezes conseguimos, mas uma vez instalado, a tendência natural é a progressão. Isso pode causar infarto, pode causar AVC, obstrução nas artérias renais, obstrução nas artérias da perna. Então, os efeitos, eles podem ser permanentes, sim. Perfeito. Isso era
uma observação que eu ia fazer, né? Existem alterações que por vezes são irreversíveis, né? Apesar dos hormônios já terem saído, mas as alterações elas já aconteceram e agora têm que ser administradas. Isso acontece, por exemplo, em fertilidade masculina, né? Um hipogonadismo ali com atrofia testicular pode acontecer e pode ser irreversível também.